Parece que eu te conheço, menina, não sei de onde. Será? Será? Não, você mora longe de mim, Bárbara. Eu moro longe. Você mora em Mineiros, é? Não, eu sou de Brasília, eu moro em São Sebastião, DF. Ah, meu marido mora lá também, Bárbara. Por É? lá. Ele é enfermeiro em Brasília, aí eu fico lá e aqui, um pouquinho de cada lugar. Entendi. Então, amores, vamos lá, vamos começar. Vivian, Elisete, tá bonito, cabelo. Grazi, cadê você? Deixa eu te ver. Saudade da Grazi. Após que a Grazi tá despenteada, aí ela, olha lá, da cabelo tá liso, rapaz, olha. Então, vamos lá. Meninas, a princípio, nós teremos só que falar um pouquinho, algumas coisas para a gente ter uma noção. Quase todas vocês vão fazer um trabalho referente à situação da pandemia. Vários trabalhos têm questionário, tem outros que não têm questionário, mas que vocês pensam em falar sobre a questão pós-pandemia, sobre o aluno na pandemia, sobre o professor na pandemia. Então, a gente tem aí vários trabalhos que entra o tema da pandemia. Aí eu vou falar depois certinho com cada um separado. O que é o mais importante para o nosso TCC? O TCC, meninas, a gente inicia agora TCC 1 e vocês têm TCC 2, certo? Ou já é a versão final por agora? Grazi, você sabe? A nossa turma já fez o projeto de TCE, que foi o 7, que é esse que a gente enviou para você. Certo. E, ao que eu entendi, esse já é o TCC, que é o projeto final. Tá bom. É porque eu sou professora de TCC da administração, do CEAR. E a administração é diferente da biologia. Eles entram com TCC 1 e TCC 2, mas é o mesmo seminário, só que eles já entram no TCC 1 com o orientador, entendeu? Ele já entra no 1 com o orientador. E já na biologia, não tem o recurso para entrar com o orientador, né? Então, o que acontece? A gente primeiro entra. Peraí. A gente primeiro entra referente. Deixa eu ver. Deu. A gente primeiro entra referente a um projeto que seu tutor te orienta, certo? E só no TCC 2 que vocês têm um contato com o orientador. Então, o que nós vamos pensar? A gente vai pensar assim: o TCC, o menos é mais. Professora, eu quero fazer um estudo referente às vacinas do Covid de tal coisa. Não tem nada pronto ainda. Então, é o menos, é mais. Certo? Eu só vou conseguir, por exemplo, eu só consigo saber se meu TCC tá bom no momento que eu penso se o meu objetivo eu consigo alcançar. Então, isso é uma das coisas que eu vi nos 3 TCC, nos 4 TCCs que eu li principais, tem objetivos muito abertos. O que é um objetivo aberto? Ele é aquele objetivo assim, ó, verificar como os alunos estão verificando a questão da falta de aula na pandemia, né? Um exemplo. É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente tem que fechar. Analisar os alunos de uma escola da cidade de Mineiros, ou verificar com os professores. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que dar uma fechada. Porque quanto maior é o meu objetivo, certo? Pior é a forma com que eu vou ter que correr atrás. Vocês têm menos de 3 meses, né? Vocês têm 2 meses aí para fechar. Então, nós vamos fechar o nosso tema. Então, aqueles objetivos que estão muito grandes, aqueles objetivos que estão lá assim, analisar a opinião da população sobre a volta às aulas presenciais. Como da população
O máximo que você vai conseguir analisar vai ser com os professores ou com o gestor de saúde, entenderam? Então, a gente tem que diminuir. Então, o menos é mais, nesse caso. Para a gente não errar. Eu selecionei para vocês alguns artigos, tá? Referente aos temas de cada uma de vocês. Então, eu vou encaminhar a correção, junto com... tem gente que tem 5 artigos, tem tema que eu mandei com 10 artigos, porque eu já tinha aqui no meu computador. Então, assim, no geral, todos esses temas que a gente vai verificar, tudo isso que a gente vai ver, os artigos vão ajudar vocês. Uma coisa muito importante, não usar site. Oi, Zenilda. Oi, Zenilda, boa noite. Tudo bem? Joia? Tá me escutando, né? Faz assim com o dedinho para mim. Se você tá me escutando. Então, olha só, pessoal. Então, o menos é mais para o nosso objetivo, para o nosso TCC. Então, a gente vai pensar em diminuir aí em fechar um pouquinho nossos objetivos, certo? Nesses artigos que eu vou mandar para vocês, eles têm um pouco de texto para melhorar a introdução de vocês, para já começar a colocar no resultados, para a gente já pensar, né, no geral. Para quem está com questionário, certo? Que vocês têm dois ou três trabalhos de vocês que tem um questionário. A gente vai ter que mudar a metodologia. O questionário de vocês não pode ser passado o questionário, tá? Para trazer risco para vocês de saúde. O questionário de vocês, ele vai ser da forma com que vai auxiliar na saúde de vocês. Então, a gente vai usar o quê? Nós vamos usar o Google Forms, nós vamos usar outra ferramenta para que você não precise ter contato com ninguém para passar esse questionário, certo? Porque é risco. É igual tem um dos trabalhos aí que fala ir na escola para passar o questionário para os professores. Nem o professor está indo na escola, tá? São poucos os professores que estão indo, são poucos os professores que estão sem ser home office, né? A não ser aqueles que estão ali, né, na prática, lá na faculdade, tentando fazer alguma coisa. Então, o que a gente tem que ver? Nada que traga risco à saúde de vocês. Se for necessário, a gente muda tudo. Tudo bem? Então, quem for fazer questionário, que são 3 trabalhos aí de vocês, eu vou ensinar vocês a fazer no Google Forms. O que é isso? É aquele programinha que a gente monta o questionário no celular, e aí a gente manda para as pessoas, para um conhecido que manda para a pessoa que você quer, e a gente tenta fazer, né, essa parte da pesquisa. Eu até sugiro para vocês, já vai, Grazi? Você está escutando minha filha latindo, né, Grazi? Ai, gente, esse negócio de ficar em casa, os cachorros latem, o carro da pamonha passa. Para aí, agora o da vizinha tá latindo junto. Vocês não ligam não, tá? Deixa eu fechar aqui, que agora é o cachorro da vizinha. Aí. Então, o que nós vamos fazer? Já te falo, Elisete. Já te explico sobre o TCLE. Então, assim, se for necessário de mudar o local, eu tenho mais de 1.000 alunos em grupo, tá? Alunos de faculdades particular, de faculdade pública, a gente pode mudar também o público para dar certo de fazer esse questionário, para dar certo de passar. A Elisete colocou que a preocupação dela está com o TCLE, porque ela teria que passar. É na escola, né, Elisete? É na escola que você teria que levar
para que esse aluno assinasse, abre seu áudio aí, Elisete. Na minha metodologia está descrito o Google Forbes, mas a minha preocupação é passar o TCLE e passar pelo comitê de ética, por conta do tempo. Deixa eu te falar. Comitê de ética não está funcionando, não está tendo, está tudo parado. Eu trabalho num comitê de ética e os trabalhos de fevereiro ainda não foram visualizados. Então, não está tendo. O que a gente tem que fazer? Não colocar o nome da instituição, certo? Em uma escola da cidade de Planaltina, em um estabelecimento de ensino da cidade tal, porque não está tendo retorno do comitê de ética. Eu falo para vocês que eu tenho 32 orientandos, tá? Da farmácia, da odonto, eu tenho muito aluno, da veterinária, os meninos da veterinária ainda é pior. Gente, deixa eu só pôr minhas filhas aqui para dentro, só um minutinho, tá? Posso pra dentro as duas, anda, vem pra cá. Vai pra dentro. Eu tô dando aula e vocês estão latindo. Não quero escutar um fio. Gente, desculpa, mas minhas filhas, cachorras, tá difícil. Então, vamos lá. Então, assim, no geral, o que nós vamos olhar é mudar a nossa forma. Porque nenhum de vocês vai dar alimentação para o aluno, nenhum de vocês vai fazer com que o aluno tenha contato com alguma coisa. Se o trabalho de vocês, por exemplo, satisfação do olfato do queijo enriquecido com beterraba, aí não poderia, porque você está dando um alimento para aquele aluno ingerir. Ou se fosse um trabalho assim, vamos pensar num outro trabalho. Se você estivesse falando para aquele aluno ter uma palestra, certo? Então, os trabalhos de vocês, nenhum, eles trazem risco à saúde do aluno. É somente um questionário para saber sobre a opinião deles na pandemia e os outros temas aí de vocês. Então, assim, nós vamos usar o mesmo tema, tudo que vocês já fizeram, mas em vez de colocar o nome na metodologia, vocês colocarem na escola tal, situado na rua tal, em uma escola da cidade de Anápolis, entenderam? Então, a gente não cita a escola, pode citar a cidade, mas não precisa de citar a escola em si. E também os alunos, tem lá, assim, opinião dos alunos tal. Então, não tem nome de aluno. É aluno 1, aluno 2, aluno 3. Então, a gente não vai colocar em si, porque a gente pode até submeter nosso trabalho. Por que é importante submeter o trabalho? Porque esse trabalho não pode ficar engavetado. A gente precisa de publicar ele depois, certo? Então, é interessante a gente fazer uma publicação na revista da UEG. A UEG tem uma revista ótima de educação, né? E vocês, como são alunos da UEG, é mais fácil de vocês publicarem lá. A gente coloca no comitê, mas a gente vai fazer dessa forma, sem os nomes. Se passar no comitê de ética, depois a gente publica. Por enquanto, vocês não vão ser reprovados porque não teve TCLE, entendeu? Então, eu como orientadora, eu assumo. Caso alguém na banca de vocês fale alguma coisa, porque a banca ela é formada de acordo com o que eu coloco. Vamos dar um exemplo que eu chamo eu de Amara para a banca. Eu sou professor de TCC da instituição. Aquela apostila que vocês estão trabalhando com ela, fui eu que fiz. Então, assim, a parte do TCLE também fui eu. Então, assim, se eu falar que vocês vão para a banca sem ele, sem citar o nome, ninguém vai questionar, entenderam? Então, não precisa de vocês se preocuparem. A Grazi queria fazer uma pergunta e eu não deixei. Fala aí, Grazi. Porque na hora que você começou a falar, falava justamente sobre o questionário, né? E o meu fala justamente questionário de resposta fechada numa turma do colégio específico.
Aí, o que eu poderia estar fazendo? Aí, depois você acabou respondendo, que era o que eu ia perguntar. Se eu poderia enviar esse questionário para grupos de, por exemplo, os meninos da turma do meu menino está tendo aula à distância e mandar pelo grupo do WhatsApp por eles, para eles responderem e enviar. Lembrando que, para isso, você precisa de uma autorização da escola, tá? Isso eu mando para vocês, é um documento só para a escola ter noção do seu nome, do meu nome, que você é uma aluna da UEG, que eu sou professora de vocês, porque você não pode mandar nada para o aluno que não seja de conhecimento da gestora, e aí eles podem falar assim, com os pais, num grupo de pais, né? No nosso documento, a gente coloca lá o tema do trabalho de vocês, um mini TCLE só para gestor, né? E aí eles aceitam a partir disso. Entenderam? Elaine, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Aí esse documento é assinado a caneta mesmo ou é assinatura online? Assim, eu normalmente, minha assinatura online, ela fica igualzinha, porque ela é escaneada, né? Ela fica igualzinha uma assinatura escaneada. Então, faz o papel e escaneia, ou se você tem uma assinatura escaneada com a caneta, que fica idêntica, tanto faz. Mas não coloca assinatura digital sem só aquela preta digitada, não. Tá? Aquela com a canetinha bonitinha. Tudo bem? Certo? Você ia fazer uma pergunta? Tinha mais alguma coisa? Não? Porque, assim, a Elisete falou aqui que uma pessoa orientou que tem que passar no CEP, sim. Claro, se eu quero publicar e se eu quero... se eu estou trabalhando com pessoas, de qualquer forma, eu estou trabalhando com ser humano, tem que passar no comitê de ética, certo? Sempre, para publicar. Meu desejo é publicação. Se eu trabalho com pessoas, eu tenho que passar num comitê. Só que tem uma coisa, não tem comitê hoje atuando. Não tem. O comitê da União Evangélica está parado desde janeiro, porque eles estavam trocando e entrou a pandemia, nunca tiver ninguém. O comitê da UEG está demorando 6 meses para responder. A Plataforma Brasil está demorando 8 meses. Tem trabalho dos meus alunos do semestre passado, que até hoje, eles já formaram, já pegaram certificado, e até hoje não teve resposta. Então, a gente não vai ficar esperando, é o que eu falei para vocês. Nós vamos mandar para o comitê? Sim. Certo? Nós vamos mandar o trabalho. Mas vocês não vão ser prejudicadas por não ter a resposta dele. É só a gente não citar o nome dos locais. Entenderam? E se a banca, por algum motivo, questionar, e eu tô lá, e eu vou falar que fui eu que orientei assim. Entenderam? Essa é a função do orientador. Comprar a briga, falar, e aí vai. Tudo bem? Porque o comitê não está passando mesmo. Eu até amanhã vou levantar essa questão no grupo de orientador, porque outros professores também vão passar assim. O tutor, ele te orientou da forma certa. Que precisa, né? Mas que a gente faça da melhor forma possível. Certinho? Então, gente, eu nem me apresentei, né? Tô achando que vocês já são minhas best, que a gente já é melhor amigo. Então, meninos, eu formei na UEG em 2005, há 15 anos, em biologia. Depois de lá, eu fiz pedagogia. Depois da pedagogia, farmácia. E agora, eu sou mestre em ciências ambientais, sou especialista em umas 7 áreas. E coordeno lá as pós-graduações da UEG, do CEAR, desde 2009. Eu estou nas pós-graduações, gestão em saúde, pública e pública municipal. Então, eu sempre estou ali, né? Uma outra vez, eu passava pelo curso de biologia antes de vocês, depois já fui professora de TCC da biologia antes de vocês entrarem,
só que depois eu fiquei só nas pós-graduações, de 2013 para cá. Então, assim, normalmente eu não oriento, até a Grazi me chamou antes de separar as orientações, né? Perguntando se eu podia orientar. Como eu fiz a disciplina de bioquímica e de química orgânica agora, para essa turma que está agora entrando, aí outras pessoas me procuraram, né? Aí a Mara pediu para que eu orientasse pelo menos 5, porque assim, eu já tenho 32 orientando, gente. Então, nosso horário é marcadinho. Então, eu vou perguntar, por exemplo, a Vivian. Vivian, você trabalha até 8 e tanto. Então, nossa orientação sempre vai ser nas quartas, 9 horas. A Grazi trabalha o dia inteirinho no salão. Então, vai ser de manhã é melhor, tal dia. Então, a gente vai começar a marcar nossas orientações. Professora, uma orientação só tá pouco, uma orientação por semana. Mas lá no grupo, tudo que vocês tiverem dúvida, pode colocar, tá certo? Professora, escreve etial é assim? Professora, essa situação faz assim? Pode perguntar, que eu vou ajudar vocês, principalmente nessa parte de ABNT, que é minha paixão é a ABNT, que todo mundo odeia, né? Então, podem perguntar, pode colocar lá, que eu vou auxiliar vocês para que essa escrita saia sempre melhor. Deu para entender? Certo? Então, assim, no dia da... Tem outra dúvida. Vivian. Quando eu tenho já uma faculdade. Certo. O primeiro TCC que a gente fez na faculdade lá era com as normas da ABNT. E do 2 era das normas... Vancouver. Isso. Esse nosso vai ser tudo ABNT mesmo? Tudo ABNT. Tudo ABNT. Vancouver é aquele que tem númerozinho, gente. É aquele do direito, que você lê um parágrafo e tem um número no final, e aí esse número equivale à ordem que está lá na referência. Isso é Vancouver. Muita revista, quando a gente vai publicar, eles preferem Vancouver porque o número fica pequenininho e cabe mais texto, né? Mas a gente segue a ABNT, tanto para artigo quanto para monografia de faculdade, principalmente pública, tá? E a ABNT não tem problema. A nossa regra principal é a ABNT 2002, que é a da referência, que a gente segue bonitinho. Mas aí, como vocês não vão ter esse problema com formatação, porque eu ajudo vocês, tá? Toda vez que eu for corrigindo, eu já vou organizando o texto de vocês. Então, assim, eu não escrevo para você, mas vamos dar um exemplo. A Bárbara me manda assim, ela manda um texto lá falando assim, porque a pandemia do Covid é uma pandemia que está modificando a vida das pessoas, porque devido à pandemia, as pessoas não estão saindo de casa. Vocês viram quantas vezes foi pandemia? Teve nexo esse parágrafo? Aí o que eu vou falar? Bárbara, esse parágrafo não ficou legal. Seria melhor você tirar a palavra pandemia e reestruturar. Ou eu já coloco lá para você. Devido à pandemia do Covid, as pessoas não estão saindo de casa e por isso estão ficando cada vez mais estressadas, de acordo com Oliveira 2000. Entendeu? Então, sempre, isso é muito importante. Vocês não escrevem nada de vocês. Nada. O TCC, ele é escrito com discurso indireto. O que é isso? Eu leio um trabalho de alguém, eu leio um artigo de alguém, certo? E aquilo lá eu vou transcrever com as minhas palavras para o texto. Tudo bem? Eu transcrevo, mas mesmo assim eu tenho que colocar o nome do autor que eu li. Então, parágrafo sem citação quer dizer que é seu. E a gente só escreve conclusão. Resultado e conclusão que é nosso, que não precisa. Agora, discussão, introdução, referencial teórico, tudo eu tenho que ter citação. E, se possível, usar citação direta somente para lei, para decreto, essas coisas que não dá para transformar com as minhas palavras. O resto é tudo citação indireta, certo?
Eu li aqui, ó, a Elisete colocou aqui, ó. Eu estava preocupada com o comitê, pois perguntei para o professor que orientou. Então, aquilo ali é uma citação direta da Elisete. Eu quero transformar em indireta. Eu vou colocar assim, ó. Devido à preocupação sobre comitê, um professor orientou que todo o trabalho deveria ser passado pelo CEP no semestre passado ou no semestre anterior. Entre parênteses, Elisete 2020, o último nome da Elisete, entenderam? Então, eu vou tentar buscar o meu discurso indireto. Tudo bem? Tá dando para clarear um pouquinho? Eu sei que as dúvidas vão começar a aparecer agora, tá? Vocês vão receber meu documento, ele vai vir todo grifado. Vocês sabem mexer no corretor de texto? Vocês já corrigiram com ele? Eu vou gravar um videozinho para vocês de como apertar e tirar o que eu corrigi. Porque eu vou colocar lá para você. Eu vou apagar um pedaço, ele vai ficar um risquinho em cima. O que você tem que fazer? Aceitar a exclusão. Você pode clicar com direito e ele vem aceitar a exclusão. Ou eu acrescentei tal coisa. Clicou com direito, aceitar inserção. Por quê? Eu vou colocar palavras que vão aparecer para você. E eu vou cortar palavras que vão aparecer um risquinho em cima. Certo? Então, vocês têm que aceitar o que eu corrigi. Mas eu posso deixar recados para vocês. Meus recados eu deixo em realce amarelo grandão, para depois você apagar. Tipo, escreva aqui um parágrafo sobre tal coisa, certo? Então, fica mais fácil para que vocês visualizem. Caso vocês não consigam, vocês me falam, tá? Porque aí fica mais fácil. Eu faço um videozinho e ensino vocês, tá certo? Que eu sei que nem todo mundo consegue tecnologia, consegue ficar mexendo nas coisas, e aí fica mais fácil para vocês. Gente, só um instantinho aqui, só um segundinho. Rapidex. Pessoal, tomem uma água, vá ao banheiro. Às 21 horas a gente inicia a aula, ok? Minha aula era 17 horas hoje e apareceu uma palestra com o diretor do Conselho Nacional da Engenharia para falar com os meninos. E aí minha aula, a palestra deles acabou agora. E aí a aula de TCC. Se vocês quiserem assistir, tá? Eu mando o link para vocês também. Hoje os meninos vão falar um pouquinho sobre... só que o deles é artigo. Não, é TCC. Eles vão mostrar um pouquinho sobre a estrutura. Eu acho que vocês vão ficar confusos. Não, deixa vocês separados. É porque a engenharia é diferente. Os meninos da engenharia ambiental, eles têm um modelinho diferente de vocês. Mas, então, assim, a parte principal que eu preciso que vocês entendam eu sugiro modificação lá no objetivo. Mas é você quem vai falar para mim assim, eu quero continuar com esse objetivo ou não. Eu coloco lá para você assim, Bárbara, vamos fechar esse objetivo, falar sobre tal coisa, a escola de tal forma. Aí a Bárbara olha e fala assim, não, mas eu queria tanto. Pode, você pode ir, só que vai ser um trabalho maior. Então, assim, você vai olhar para mim e falar assim, eu quero continuar, eu não quero. A Grazi olha lá e fala assim, professor, eu sugeri para a Grazi para ela fazer só com 2 turmas, em vez de fazer com quantitativo e tal, pelo Google Form. Aí, por exemplo, ela falar, não, professora, eu acho melhor eu fazer de determinada forma. A gente pode conversar, tá? Não é absoluto, não. Eu não sou orientadora de virar para vocês e falar assim, faça assim. Não existe, tá bom? Tem professor que a gente chega, igual eu no mestrado. Cheguei no mestrado alegrinha, né? Falei assim, nó, passei em primeiro lugar no mestrado, eu quero fazer um trabalho com a árvore do cerrado para descobrir os produtos dela, toda feliz da vida. Cheguei lá, minha orientadora falou assim, você vai trabalhar com prospecção fitoquímica
e cromatografia gasosa retirada de goiabas do Araçá do Cerrado. Aí, tudo que eu pensei foi por água abaixo. Por quê? Porque eu queria tanto um tema, eu queria tanto trabalhar com tal coisa, e por 2 anos eu trabalhei com outra porque minha orientadora pediu. Então, é uma coisa que eu nunca faço, eu não vou fazer você mudar, a não ser se tiver errado. Tá certo? Com a gente aconteceu algo bem parecido. Quando começamos no semestre passado, eu queria fazer biossegurança relacionado à estética. Só que aí, no finalzinho, eles anunciaram para a gente que tinha que ser relacionado à educação, à realidade da escola, e por causa da pandemia, a gente ainda tinha que colocar mais essa questão. Então, assim, o que eu já vinha pesquisando e lendo sobre aquilo que eu queria falar, a gente teve que mudar bem em cima da hora mesmo, e quase sem orientação, assim. Sabe qual que foi o problema, Grazi? O MEC mandou naquela normativa institucional, esqueci como é que fala. É uma normativa que eles mandaram falando que os dias letivos podiam ser menores, que não precisava de ter a quantidade de horas mais que teria. E os cursos de licenciatura, eles colocaram que deveria ser abordado as escolas, tanto nos estágios quanto referentes ao trabalho de conclusão de curso, ou projetos integradores. Então, assim, mudou tudo. Você sabe, eu dou aula, eu já te dei aula de biologia, né? E de biossegurança, inclusive. De biossegurança, eu fui sua professora. Então, assim, mudou tudo. E aí, de repente, a faculdade viu que tinha que colocar e tem que seguir. Então, assim, até pra gente, você acha que eu não ia preferir 1000 vezes te orientar em biossegurança, na estética, você sabe que eu sou professora da estética, do que orientar da escola? Só que, o que eles pediram? Se você está trabalhando para a licenciatura, que você faça um trabalho que você possa usar no seu estágio, que você possa usar na sua vida profissional, entendeu? E precisa ser necessariamente ensino fundamental e ensino médio, ou eu poderia colocar a educação já a nível superior? Grazi, eu vou perguntar, tá? Porque assim, eu não peguei essa parte da informação. Eu sei que teve que mudar, mas pelas outras faculdades que eu trabalhei, que eu trabalho, né? Então, assim, da UEG, eu não sei ainda desse ponto, porque quando eles falam de outras coisas, lá eu finjo que nem é comigo, né? Porque não tem a ver. Mas amanhã eu pergunto para o Eude, na hora que eu falar do comitê de ética, eu vou levantar essa questão. Porque, assim, normalmente, na licenciatura, eu vou falar para vocês que eu fiz pedagogia também, né? Eu aproveitei tanta coisa, essas matérias aí de didática, tudo, eu aproveitei. E na pedagogia, o TCC tinha que ser a ver com ensino básico, e o estágio tinha que ser um em cada área, básica, média, fundamental, média e superior. Aí eles viram que superior não é função do pedagogo, tiraram isso, mas as outras 3 teve que ser abordadas, entendeu? Eu também fiz um trabalho sobre a pandemia, porque no final não tinha como ir para as faculdades, não tinha como fazer nada, eu falei, quer saber? Eu vou mudar para o que tem. Então, porque, assim... diante do cenário que a gente está, as faculdades estão mais acessíveis do que o ensino fundamental e o ensino médio, para a gente poder fazer... Na faculdade eu tenho 3.000 grupos aqui, que a gente manda, só que eu vou tentar saber, tá bom? Sobre essa abordagem. Porque pelo menos a faculdade está tendo aula prática, essas coisas assim. Mas, por outro lado, na licenciatura, a gente forma para dar aula para ensino médio, para ensino fundamental, e a faculdade é depois de uma especialização. Então, assim, possivelmente, já pensando na resposta, ela é até ensino médio. Entendeu? Porque eu só vou abordar, eu sou bióloga para dar aula na faculdade quando eu termino a especialização, certo? Mas eu sou licenciada para dar aula em qualquer escola. O bacharel, ele não pode dar aula em escola. Ele pode entrar direto na faculdade, com uma especialização também. Mas o bacharel não pode ir para a escola, só se ele fizer licenciatura ou pedagogia. Entendeu? Essa é a diferença. A gente tem muito mais área para trabalhar, nós licenciadas, do que um bacharel, por exemplo.
Elaine, repete o que você falou aí, que eu dei uma viajada em relação a isso. Nós, enquanto licenciatura, a gente pode só dar aula? Não, você pode, entrando no conselho, a gente tem o CRBio tem 4 áreas. Você pode trabalhar na área da docência, você pode trabalhar na área de análises clínicas, você pode trabalhar na área ambiental para relatórios e etc. Você pode trabalhar na área biotecnológica, tá? E tem lá centenas de áreas. É só entrar no CRBio, 4ª região. Deixa eu te perguntar, essas análises clínicas incluem, tipo, análise citológica? Sim, eu, por exemplo, quando eu terminei a biologia, o biólogo era proibido de trabalhar como biomédico. Biomédico que fala assim, porque a portaria do 3 de setembro, ela foi criada junto com a biomedicina. Então, o biólogo e o biomédico praticamente tinham as mesmas funções. E aí, a biomedicina conseguiu tirar da gente essa parte de analista de laboratório. Só que aí, em 2015 ou 2014, caiu e a gente tem direito de trabalhar, desde que você tenha um curso, tá? Que você tenha capacitação para trabalhar com isso. Por exemplo, eu sou professora de microbiologia e de imuno. Eu dou aula lá de gram positivo, gram negativo, os meninos têm que pegar em tudo, fazer a semeadura e estudar o que é gram positivo e o que é negativo na lâmina. Mas, para eu ir para um laboratório para fazer o estudo de gram positivo e gram negativo, eu tive que fazer uma especialização em microbiologia. Que aí agora eu posso assinar pelo laboratório, se eu quiser. Agora, simplesmente formei. Eu vou para o laboratório agora e eu vou trabalhar. Você pode, porque tudo a gente aprende. Só que o laboratório não vai confiar em você no início para você assinar. Até porque você não tem segurança. O que eu falei sobre a aula, Vivian, é assim, todo licenciado pode dar aula em ensino fundamental, médio e superior e etc. O bacharel, ele não pode dar aula em escola. Se ele não tiver licenciatura. Por quê? Porque na escola ele precisa de ter tido sociologia, didática e etc. É aquele caso assim, eu tenho um professor maravilhoso que é doutor e não sabe dar aula. Entendeu? Então, tem muita gente que não tem didática. E nós, licenciados, a gente teve didática, sociologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai aí por diante. Deu para entender, amores? Sim? Então, assim, vai clarear para vocês na hora que vocês receberem meu documento, tá? Eu vou tentar enviar para vocês hoje, porque amanhã cedo eu vou fazer uma endoscopia, e a endoscopia eu durmo o dia inteirinho. É assim, apaga mais do que cirurgia, quando eu fiz cirurgia geral, eu acordo às 6 horas da tarde. Eu vou tentar encaminhar para vocês depois que eu der aula agora. Se eu conseguir, eu já mando tudo. Se não, só amanhã à noite, tá? Vocês já postaram a versão que eu pedi para vocês postarem, né? Beleza, para não ficar sem nota, porque quem dá a nota sou eu. E a partir de agora, quem faz o calendário sou eu. A única data que tem é a final. Só que eu vou fazer um calendário com vocês. Vamos agora adequar essa correção. Vocês conseguem fazer em 7 dias, em uma semana? Se não conseguir, não tem problema. A gente vai organizando. Agora a gente organiza nós mesmos, tá? Sem precisar de coordenação nem nada. Para que no final esteja tudo certinho. Aí a gente vai enviar por e-mail essas correções? Não. Ou é tudo na plataforma? Tudo na plataforma. Por quê? Para documentar. O e-mail não é documento oficial. Aí pode acontecer de, por exemplo, a banca falar assim, mas essa aluna não teve orientação. Aí entra lá e não tem nada colocado. Aí eles podem questionar isso, entendeu? No geral, assim, eu acredito que a dúvida vai surgir quando vocês pegarem o trabalho, e aí vocês vão me chamar no privado, quando vocês receberem, que eu vou conversar com cada uma separado. Ou por vídeo do celular mesmo, ou por áudio. Eu vou mandando e vou explicando as dúvidas que vocês tiverem, tá? Porque cada um é um objetivo diferente, mesmo que os temas são parecidos, nenhum ficou parecido. Então, a gente vai falar certinho sobre isso. Eu vou falar com
com os professores amanhã. Grazi, me lembra, ou alguma de vocês, manda lá no grupo assim, professora, pergunta sobre o CEP. Só para me lembrar, porque amanhã, na hora que eu acordar, eu acredito assim, que aí eu já vou mandar para o Eudes, já vai ser mais à noite. Mas eu esqueço. Então, só me lembra lá no grupo que quando eu ler, eu vou perguntar para vocês sobre a questão tanto da turma quanto as outras questões, tá certo? Sobre o CEP, etc. Ah, a Vivi me passando sono. Olha eu abrindo a boca porque a Vivi abriu. Oh, meu Deus. Então, assim, amores. Isso é cansaço, professora. É porque a minha rotina está tão pesada. E ainda inventei de começar uma pós agora, que eu amo, tô amando. Contar como é que tá a minha vida. Eu imagino. Esse mês eu dei 132 aulas práticas de reposição do semestre passado. Ave Maria. Eu estava dando aula até 1h40 da tarde, entrava 5 e saía 11h40, acabou sexta. O semestre começou ontem, não, terça. Misericórdia. Mas foi um batidão, menina. Mas agora deu certo. Agora vai dar certo. Deu para entender, gente? E assim, eu tenho contato aberto com vocês. Eu só não atendo telefone de madrugada, mas vocês podem mandar que eu respondo outro dia, tá? Mas a gente vai tirando as dúvidas. Eu acredito que nosso acesso é mais rápido. A Grazi, que já foi minha aluna vários períodos, né? Em outro curso, no curso, mas em outra faculdade. Então, assim, ela já me conhece há mais tempo. Mas vocês vão me conhecendo aos pouquinhos. Espero que a gente se veja, pelo menos na banca, que o prefeito já tenha liberado, né? Que o governador tenha liberado, mas eu acho que ainda vai estar, né, ruim. Faz uma carinha aí para eu tirar uma fotinha, Zenilda. Bora? Aê, vou mandar lá para vocês. Mas esse cara bonitão, né? Vou mandar lá para vocês. Deixa eu fazer outra pergunta. Se não tiver a aula, se não for presencial, a gente vai fazer estilo essa aplicativa, a apresentação. Vai olhar. Por quê? Semestre passado, nas pós-graduações, foi um vídeo gravado, mandado para os professores com a apresentação, e a gente avaliou o vídeo, porque muitos alunos não conseguiam entrar e ter internet para ficar aqui apresentando. Então, evitou vários problemas, o aluno pôde editar, teve aluno que fez 10 vídeos para sair um que prestasse e tal, né? Mas a gente ainda não sabe. Vamos aguardar um pouquinho para a gente ver como é que vai ser. Porque, assim, é muito bom videoconferência, mas nem todos têm acesso. Né? Nem todos têm uma internet naquele dia, nem todos conseguem. Então, a gente vai ver como vai ser a melhor forma, tá? E eu passo para vocês. Mas, acalma o coração. Primeiro nós vamos escrever, depois pense em apresentação. Tudo bem? Combinado? Combinado ou não? Bárcia é muito séria. Tô achando que você é muito séria. Né? Mas é o TCC faz isso com a gente. Mas vai dar certo, tá, gente? Contem comigo e fiquem com Deus e a gente vai se falando. Pode colocar tudo no grupo, que a dúvida de uma é a dúvida da outra, tá? Se eu não mandar hoje de madrugada, eu aviso vocês. Gente, não consegui mandar. Amanhã, quando eu acordar, eu mando. Tá bom? Combinado? Então, ó, um beijo, foi um prazer conhecê-las. A gente vai se falando por aí. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.